Eu vou começar esse vídeo aqui propondo um cenário para você me responder. Imagine que você está na rua caminhando atrás de uma mulher. Você está ali a alguns metros, uns 10 metros atrás dessa mulher, e ela está mexendo na bolsa dela e cai um envelope. E ela segue andando, você vai, pega o envelope, e quando você puxa o envelope, cai dinheiro de dentro e tem ali, se você olhando rapidamente, você estima que tem uns R$1.000 dentro daquele envelope. Antes de você me responder se você devolve o dinheiro para essa pessoa, né, para essa mulher, vem o problema. Porque nesse mês em particular você está endividado, você está quebrado mesmo, não tem dinheiro para pagar o aluguel e mal sabe se tem dinheiro para pagar a comida. Então aqueles R$1.000 que caíram naquele envelope podem fazer bastante diferença para você naquele mês. Só que você repara que a mulher está vestindo um uniforme de serviços gerais. Ela possivelmente trabalha de limpeza em algum shopping, em alguma loja, em algum estabelecimento. Então pode ser que aqueles R$1.000 sejam o salário inteiro daquela mulher. E agora vem a pergunta, né? O que você faz? Você que está endividado, você que está quebrado, precisa daquela grana, faria diferença para você? Devolve ou não o dinheiro para a mulher? Põe aqui no comentário. O que você faria? Você fica com o dinheiro, embolsa e vai embora, ou você devolve para a mulher? Respondeu já? Segura essa pergunta aqui que a gente vai falar mais sobre isso mais adiante nesse vídeo. Em seguida, eu quero pôr para vocês aqui um vídeo de uma cena que se deu essa semana no chiqueirinho do Bolsonaro. Eu vou pôr para vocês aqui, depois a gente vai entender como as coisas se conectam aqui, né? Mas assistam. Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Sabia que fala isso? Eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o Você usa a senhor. palavra Bíblia e me questionar aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai aqui furar a fila, tinha que ser, né? Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez, né? Você usa a palavra de Deus para chegar a mim e perceber que isso é mentira? O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão. Eu tenho meus questionamentos. Pode ter certeza que tinha que tirar do PT. Eu não falei nada de PT, presidente. Presidente, rachador deve ir pra prisão, presidente. Nessa cena a gente tem a Radassa Gomes, uma estudante que foi lá no chiqueirinho do Bolsonaro confrontar o presidente. E essa cena viralizou porque ali de fato você tem, né, como a gente falou várias vezes aqui, uma fiel religiosa, né, uma evangélica, que vai confrontar o Bolsonaro em relação à fé que ela possui e que supostamente o Bolsonaro também defenderia. Já falamos várias vezes aqui sobre as contradições entre o que é o bolsonarismo, o que é o Bolsonaro e a fé cristã. Falamos várias vezes aqui, né? Sabe, evangélicos que apoiam o Bolsonaro, sendo que ele representa todo o oposto do que seria o cristianismo. E daí a Radassa, ela deu uma entrevista para a Carta Capital bem interessante falando sobre isso, né? Por que ela foi lá, por que ela resolveu confrontar o Bolsonaro. E ela conta um pouquinho qual foi o percurso dela. Ela diz o seguinte aqui, olha: eu não votei na época que ele se candidatou, mas eu gostava dele. Hoje eu me arrependo amargamente, obviamente. Eu conheci política bem naquela época que ele vinha ganhando evidência. Em 2016, que eu comecei a acompanhar, tinha 14, 13 anos. E comecei a acompanhar como alguém que não sabia nada. Eu não tinha noção nenhuma. A visão que eu tinha de uma adolescente que não sabia de nada de política era aquela sujeira. Então política é suja, tudo sujo. E quando eu vi ele falando daquela maneira, que passa um tom de honestidade, eu acreditei que ele realmente era uma exceção dentro da sujeira e acabei entrando na narrativa de que existe todo um sistema e ele era o pilar de honestidade ali, o único que se levantava contra a corrupção. E ela conta, né, que essa percepção que ela tinha do Bolsonaro mudou durante a pandemia, quando milhares de pessoas morrendo e ele indo na televisão falar, sabe, barbaridades, sabe, debochar das pessoas morrendo, imitar pessoas com falta de ar. Então, assim, é aquela coisa que a gente sabe, né? O horror que foi a pandemia. Então, a Radassa conta aqui que esse foi o momento de frustração em que ela passou a questionar. Ela fala sobre a relação entre os evangélicos e Bolsonaro, né? Infelizmente, tem esse lado da igreja evangélica que eu repudio completamente.
porque não dá para ver Cristo ali, não dá para ver valores que eu aprendi, sabe? Não dá para ver o que eu acredito. Essas pessoas muitas vezes usam o mesmo nome que eu, vão em igrejas que eu admiro e gosto, mas não tem nada a ver. Quando elas abrem a boca, é só poder, dinheiro, sobre uma guerra que não existe, não é sobre isso. Acho que ele, o Bolsonaro, é uma parte desse projeto evangélico que eu, como seguidora de Jesus, não concordo. Não vejo Jesus nisso, só vejo realmente interesse político. Então você percebe que para Radassa houve uma transformação, houve uma mudança de leitura do cenário e passa a questionar o Bolsonaro. Inclusive, depois na reportagem menciona que ela não é nem a favor do Lula nem do Bolsonaro, que ela prefere uma terceira via. Eu quero aproveitar essa fala da Radassa, inclusive essa cena na qual ela vai lá e fala, Bolsonaro, você não é Deus, e alguém vai lá e diz, é sim, é sim. Porque isso aqui carrega todos os elementos que a gente tem questionado também ao longo dos últimos meses e anos, dessa relação, desse vínculo entre uma narrativa religiosa, sagrada, com uma figura grotesca, bizarra, pavorosa como o Bolsonaro. E aqui, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você veja uma série da Netflix chamada The Family, Democracia Ameaçada, que conta nos Estados Unidos, mas isso também é um projeto global, conta nos Estados Unidos a relação entre esse discurso religioso e a construção de políticos, porque essa é a questão. Então há, de fato, não dá para negar essa simbiose. Recentemente eu mostrei aqui uma imagem que foi compartilhada pela Regina Duarte de Jesus segurando a mão do Bolsonaro. Então há de fato tudo isso que reveste essa narrativa bolsonarista e é muito importante. E os evangélicos encontraram no bolsonarismo também essa possibilidade de chegar ao poder, que tem em grande medida esse intuito de poder secular também, de poder político, não apenas de poder espiritual ou de poder moral, mas de poder político, de vertentes religiosas começarem a impactar na política para poder transformar a sociedade brasileira nesse sentido. E já falamos várias vezes como é perigoso isso, Ontem, por exemplo, também falei aqui sobre o intuito de canonizarem o Olavo de Carvalho. Então se vai juntando narrativa política com narrativa sagrada, mitológica, simbólica, fundir essas duas coisas para que agora um guru intelectual do bolsonarismo, para que agora um astrólogo charlatão seja canonizado, o que não vai acontecer obviamente, mas é o intuito. E aqui entra essencialmente a capacidade de questionar as coisas, como diz ali a Radassa no vídeo, que ela, como cristã, também tem a obrigação de questionar, que ela também tem esse papel. E a partir disso eu quero seguir em duas linhas hoje. Então, por um lado, para mim é importante deixar muito claro aqui que o confronto que nós fizemos aqui ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, mais do que tomar partido por algum candidato, por algum político, por algum viés político, alguma proposta política, algum modelo de sociedade, era um enfrentamento ao Bolsonaro. Porque, por exemplo, a Radassa, ela não quer nem Lula nem Bolsonaro. Ela tem direito de fazer isso. Na democracia você tem esse direito de escolher quem é o seu representante. São vários candidatos ali possíveis, são vários pré-candidatos nessa próxima eleição, e você tem todo o direito de escolher quem você quiser. Inclusive escolher maus candidatos. Você tem esse direito. Isso faz parte da democracia, que você possa escolher maus candidatos. Candidatos que não vão te representar quando chegar ao poder. Você tem esse direito. Você pode cometer erros, inclusive. A grande crítica feita ao Bolsonaro não é porque ele era um mau candidato, apenas. Porque ele era um mau candidato. Não é porque ele era um mau candidato. É porque, em essência, o Bolsonaro ele era antidemocrático. Ele era um perigo para as instituições. Ele era um risco para a democracia. Então a crítica central minha sempre foi essa. O Bolsonaro não é apenas um mau candidato, ele é uma ameaça, ele é um risco, ele é um perigo, ele é destrutivo, é um discurso de morte, é um discurso de destruição. E ele provou isso ao longo do seu governo, provou isso ao longo da pandemia. É um governo de morte. A minha crítica sempre foi nesse sentido. Você não é obrigado a concordar comigo politicamente, você não é obrigado a concordar comigo nas minhas ideias, você não é obrigado a concordar comigo, em quem eu votaria. Você não é obrigado a fazer isso. Mas a gente tem aqui uma crítica que é inquestionável. É alguém que está fora do jogo democrático. Ele está lá como candidato, ele está como político, mas a retórica dele sempre foi uma retórica de morte e de destruição das instituições. Alguém que vai na televisão e diz que tem que dar um golpe de Estado no Brasil. A crítica sempre foi essa. A posição nossa aqui sempre foi de confronto a essa retórica destrutiva. Se você quiser votar no candidato de direita, vote no candidato. Se você quiser votar no candidato ruim, vote no candidato ruim. Se você quiser votar no candidato de esquerda, vote. Você tem esse direito. É isso que prevê a democracia. Só que o que eu me proponho a fazer aqui é que você compreenda as suas escolhas, é que você saiba por que você escolheu aquela posição, é que você reflita, pense, use o senso crítico, para que você entenda de onde você parte. E para mim isso aqui foi uma trajetória, foi um longo caminho até esse ponto.
Muitas das posições que eu adoto hoje foram pensadas. Foi em algum momento que eu tive que parar, por que que eu defendo isso? E se me pareceu errado, mudar minha posição. Por que que eu defendo isso? Por que que eu digo isso? Por que que eu sou assim? E esse é o cerne da filosofia. É esse questionamento de por quê? Por que somos assim? Qual é o propósito das coisas? Até onde a gente saiba, nós somos os únicos animais que fazem isso. Eu duvido que o chimpanzé pare na floresta e fique pensando, né? Qual é o propósito da vida? Não faz isso. Nós fazemos isso. Ou deveríamos fazer. Eu espero que você faça. E daí, quando você faz esse exercício de reflexão, você passa a entender os mecanismos que estão por trás das suas decisões também. O lar no qual você nasceu, a classe social na qual você nasceu, a cultura na qual você está inserida, a religião na qual você nasceu e por que que você adota certas posturas diante da vida. A sua personalidade, são muitos aspectos que nos atravessam e que nos levam em certo sentido. Então a reflexão nos ajuda a compreender os nossos preconceitos que foram introjetados na gente, em nossa cultura, e os nossos comportamentos. Por que a gente age desse modo? E aqui a gente retorna daí à questão do começo, do envelope com o dinheiro. A resposta que você deu ali, eu espero que seja racional, eu espero que você tenha pensado por que que você escolheu ficar com o envelope ou devolver para a mulher. Mas, em grande parte, se você optou por devolver, isso não parte de um instinto seu, isso parte de uma escolha ética, de uma decisão ética. Você resolveu devolver provavelmente porque você pensa que é o mais correto a ser feito, que é o mais certo a se fazer, é devolver. Por que é o mais certo? Por quê? E aqui a gente vai entrar num ponto crucial que também perpassa todos os vídeos que eu falo aqui, que é o nosso comportamento diante da realidade, que é a questão da ética, que é o modo como a gente vai lidar com os outros seres humanos, com nós mesmos, com a natureza, com os outros animais, é o modo como a gente se relaciona com o nosso entorno. São as questões éticas. E por que eu falo isso? Porque essa semana morreu Olavo de Carvalho. E daí eu vi muita gente, né, celebrando a morte, né, comemorando a morte, feliz porque ele tinha morrido, e muita gente questionando, né, gente, pô, não é pra fazer isso, né, que chato, né, mesmo você discordando do Olavo, mesmo achando ele uma aberração, mesmo achando ele um monstro, não dá pra ficar celebrando a morte de ninguém. E daí, a discussão que se tornou, por que eu devo ter empatia por alguém como Olavo de Carvalho? E aqui há um grande equívoco, há uma grande confusão, que é não saber distinguir entre empatia e ética. São coisas distintas. A empatia, assim como a compaixão, que é a mesma coisa, né? Empatia vem do grego e a compaixão é a versão latina. São palavras com o mesmo sentido, mas com origens linguísticas diferentes. Do grego, empatia é sentir a dor do outro. É você se emocionar, é você sofrer, é você se alegrar com o outro. Então, por exemplo, né, ter empatia pela morte do Olavo seria você sentir a dor que os parentes do Olavo sentem, sentir a dor que os amigos do Olavo sentem. Ninguém é obrigado a ter empatia pelo Olavo. Ninguém é obrigado a ter empatia pelo Bolsonaro, caso ele fique internado, hospitalizado ou venha morrer. Ninguém é obrigado a sentir empatia por essas pessoas. Mas existe um outro aspecto, que é o comportamento ético, que tem a ver, muitas vezes, com a negação dos nossos instintos. Porque, normalmente, a gente tende a gostar dos nossos amigos e tende a odiar os nossos inimigos. É o natural. É o natural. Você tende a gostar de quem gosta de você, você tende a odiar ou desprezar quem não gosta de você. É o natural, é o normal. Inclusive, isso ditou em certos momentos da história da humanidade códigos de conduta também éticos nesse sentido, né? Basta pensar no código de Hammurabi, por exemplo, na Babilônia, que era um código que dizia o seguinte, olha, olho por olho, dente por dente. Se alguém furar o teu olho, você vai e fura o olho da pessoa. É um tipo de ética da reciprocidade. Fez mal pra mim, vou fazer mal pra você. Me odeia, eu vou te odiar. Só que a civilização, e aqui a gente pode entrar, por exemplo, em Freud, que fala sobre isso, a civilização, em grande parte, é o controle ou a repressão dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Então, quando você vive em sociedade, vamos supor que você se envolva numa discussão com alguém. O seu instinto é de agredir a pessoa, é de partir para cima, de ser porrada, matar aquela pessoa. Mas as regras da sociedade, as imposições morais, inclusive, dizem o seguinte, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser punido, inclusive. Vai ser preso, vai ser, sei lá, processado, multado. Viver em sociedade é viver com limites aos nossos impulsos, a esse instinto nosso primitivo. E a ética também tem a ver com isso. Quando a gente se comporta eticamente, muitas vezes a gente vai contra os nossos instintos. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque é o que parece ser o mais correto a ser feito para manter a harmonia social, para transformar a vida dos outros melhor. Então, voltando ao exemplo aqui do dinheiro. Por que você resolveu devolver o dinheiro para uma desconhecida? Por que você fez isso? O que ditava para você fazer isso?
Não é algo instintivo, não é algo próprio seu que você diz, ah não, eu tenho que fazer isso porque é o correto. Isso já vem de códigos de conduta, códigos morais de comportamento que diz o seguinte, olha, nesse caso, você tem que devolver o dinheiro para a pessoa. Porque o instinto é pegar o dinheiro e sair correndo. O instinto é, eu preciso disso mais do que ela. Não sei quem ela é, mas eu preciso mais do que ela. Existem várias correntes de pensamentos éticos na filosofia. E um deles é chamado de ética da virtude. A gente vê isso, por exemplo, em Aristóteles, na Ética Nicômaco, ou, por exemplo, em Nietzsche, de outro modo. Que parte da noção de que o comportamento virtuoso, o comportamento ético, ele é uma prática. Você não nasce sendo ético. Você vai aprendendo a ser ético. E você vai praticando isso diariamente. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Mas, a princípio, pode ser contra a natureza nossa. Pode ser contra nossos instintos. E aqui você vai compreender que a ética ela não tem nenhuma relação com a empatia. Vamos pensar que um parente seu cometeu um crime e você pode ter empatia por ele. Você pode, sentir a dor do seu parente, mas por outro lado você tem o senso de justiça que ele tem que ser punido. E aqui tem a ver com a ética. Você sentiu empatia pela pessoa, mas o código ético determina que, não, ele tem que ser punido. Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Você não se compadecer da morte de alguém, não ter empatia pela morte de alguém, não quer dizer que você tem que tripudiar pela morte dos outros. E aí entra o ponto-chave, porque o comportamento ético, por exemplo, você pode esperar que o mundo seja justo, você pode esperar que as pessoas sejam decentes, você pode esperar que as pessoas sejam honestas, como no caso ali do envelope, você pode esperar que as pessoas sejam assim. Só que, em algum ponto, tem que começar esse comportamento. Algum indivíduo tem que começar a praticar aquilo. E você não pode esperar que os outros façam isso. Você não pode esperar que os outros sejam honestos para que você seja honesto. Você não pode esperar que os outros sejam bondosos para que você seja bondoso. Você não pode esperar que os outros sejam justos para que você seja justo. Você não pode esperar que os outros sejam, corajosos para você ser corajoso. O comportamento ético começa com a gente. Somos nós que estabelecemos a regra moral para o mundo. Pode ser que esteja errado. Pode ser que o nosso código de conduta seja ruim. Pode ser. Tanto que esses códigos vão mudando ao longo da história também. Pode ser que aquilo que a gente acha que é o correto a ser feito, o mais justo, o mais bondoso, não seja pior. Mas parte de nós isso. Você vai entregar o envelope de volta para a mulher porque você imagina, ou você espera, ou você gostaria que na mesma circunstância, que se fosse contigo aquilo, se o teu envelope com o dinheiro houvesse caído do seu bolso, da sua bolsa, que alguém te devolvesse. E esse é o pequeno passo que a gente dá todos os dias, no nosso trato cotidiano, para tentar transformar o mundo num lugar melhor. Mas harmonioso. É que é importante ressaltar que muitas vezes a ética ela vai contra a nossa natureza. Ela vai contra aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente cumpre a ética porque é o modo que a gente tem, é o sacrifício individual que a gente faz para transformar o mundo em um lugar melhor. Então, espero que tenha ficado claro que o negócio. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre essa jovem, a Radassa, que vai no chiqueirinho lá do Bolsonaro confrontá-lo, e que parte também de um princípio ético, cristão nesse sentido, de questionar o Bolsonaro que instrumentaliza, que usa da fé das pessoas para angariar apoio. O que vocês pensam aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!